Mateus 5,9 diz: felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Quero ler na versão NVI. Na NVI diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós nos submetemos à autoridade da Tua palavra. O nosso coração está sedento, aberto, para ouvir a ministração do que o Senhor tem para nós. Agora eu te peço, Senhor, silencie as vozes da ansiedade, as vozes da preocupação, e nós levamos cativo a Ti, a nossa mente e coração, para que haja um tremendo efeito da Tua palavra no nosso coração. Eu dependo completamente do Senhor. Te agradeço porque essa palavra já me cortou, já me edificou. Eu te peço, Senhor, graça, unção, sabedoria e autoridade para proclamar a Tua verdade. Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida da Maeli, do Júnior, da Rebeca e da princesa Débora, que está por nascer. Pedimos que a Tua bondosa mão esteja sobre eles. Deus, que o nascimento da Débora seja um parto perfeito. Que a bênção do Senhor esteja sobre toda a equipe médica e tudo aquilo que eles planejaram, Pai, que venha se concretizar segundo a Tua vontade. Nós abençoamos para um parto maravilhoso, saudável, tudo, Deus, funcionando da melhor forma. Deus, nós nos alegramos com essa família e pedimos paz e espírito a eles, e que eles vibrem, Deus, com o nascimento dessa princesa, suprindo todas as necessidades emocionais, financeiras, todas elas, Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, existem 400 referências à palavra paz na Bíblia. As Escrituras começam com paz no jardim do Éden e termina com paz na eternidade. O pecado, ele interrompeu esse projeto maravilhoso de paz no coração de Adão e Eva. Sabe o que aconteceu, irmãos? A paz com Deus, por causa do pecado, foi substituído pelo medo. A paz consigo mesmo, por causa do pecado, foi manchada e gerou, sabe o que? Vergonha. O pecado quebrou a paz uns com os outros. E sabe o que gerou? Culpa. A paz com a criação, ela foi trocada pela idolatria. Porque o ser humano passou a adorar as coisas criadas ao invés do seu Criador. Então é muito importante você entender essa base. Paz com Deus foi substituído pelo medo. Paz consigo mesmo foi manchada pela vergonha. A paz com os outros foi quebrada através da culpa. E a paz com a criação foi substituída pela idolatria. Agora, me acompanhe, porque o medo, a vergonha, a culpa e a idolatria são os principais roubadores da nossa paz. Os efeitos da queda, irmãos, foi e continua sendo destruidor. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Porque o pecado de fato destruiu tudo e ele continua destruindo tudo.
E se você já percebeu, a nossa geração está trazendo uma leveza para o pecado. A nossa geração já não tem mais tato com o que é pecado. É tão interessante isso, irmãos, e a gente consegue discernir na jornada com pessoas, e eu tenho falado isso desde o início da nossa igreja, que há crentes e há discípulos. Particularmente, não sou adepto da expressão crente. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Se o diabo crê e estremece, qualquer um pode crer. A grande diferença não está no crer, a grande diferença está em obedecer. Obedecer não por lei, obedecer não por regra, obedecer por amor. Obedecer porque não tem outra alternativa. Porque o pai não dá sugestão, o pai dá mandamento. O pai fala com segurança, o pai tem ordens. E que desafio, né, queridos? Ser pai nessa geração, onde nossos filhos estão tão fortemente influenciados pelos influencers e tantas outras pessoas. É muito importante você discernir isso, que o que nós estamos desejando formar nessa comunidade são pessoas com mentalidade de discípulo. Sabe qual é a primeira coisa que um discípulo tem que fazer quando ele conhece Jesus? Ele deixa alguma coisa para trás. Quando Jesus chamou Pedro e André, o que eles fizeram imediatamente? Soltaram as redes e seguiram. Gente, isso é uma conversa de gente madura. Discipulado é coisa de gente madura. Crescer em Cristo, em caráter, isso é coisa de gente madura. Tenho dito isso reiteradas vezes, porque existe uma galera que só fala do amor de Deus, como se fosse suficiente, e não consegue entender a totalidade do seu caráter. Claro, ninguém vai entender, né, gente? Os atributos invisíveis de Deus são invisíveis. Algumas ele se manifesta para nós, outras não. Mas a gente esquece que o nosso Deus é Deus de santidade, gente. O nosso Deus é Deus de justiça. O nosso Deus é Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de promessa. E Ele faz uma aliança com seu povo, nunca pensando em quebrar essa aliança. É muito importante você dar o real significado ao que a palavra nos pede. Com a queda de Adão e Eva, também perdemos a capacidade de governar, a capacidade de liderar, a capacidade de cumprir o nosso papel como pai, como empresário, como irmão, como amigo. Por quê? Porque de alguma forma o pecado continua à porta. E a gente precisa de poder de Deus para se opor a tudo que se levanta contra o que é de Deus. Porque a única missão de Satanás, irmãos, é matar, roubar e destruir a paz da nossa alma. Eu não sei se você chegou hoje aqui clamando por um tempo de paz. Eu não sei se você está vivendo uma estação na sua vida que o que você mais deseja é de paz. Eu quero lhe dizer que foi na cruz que as coisas começaram a se reverter. E Cristo, o príncipe da paz, veio trazer paz ao nosso coração. Ele nos reconciliou consigo pela paz. Hoje me veio à memória aquela canção que a grande maioria de nós conhecemos. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram
E agora eu me alegro na sua luz, agora eu me alegro na sua paz. Foi na cruz, meus irmãos, que se tornou possível termos paz. Um dia Ele virá e estabelecerá o seu reino de paz. O texto de Efésios 2,14 é extraordinário, porque o próprio Cristo é nossa paz. Ele faz paz entre nós, Ele fez a paz entre nós, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Olha isso, Cristo é a nossa paz. Agora, entre este lapso entre o Éden e a eternidade, nós ainda vivemos num mundo carente de paz. E eu creio que esta palavra da bem-aventurança, esta palavra da felicidade, ela é absolutamente necessária para os dias que nós estamos vivendo. E talvez, irmão, seja a mensagem mais urgente que você esteja precisando na sua casa, que o seu vizinho esteja esperando, que os seus amigos do trabalho estejam necessitando. Há uma necessidade, uma busca, um clamor na nossa sociedade, como nunca vista antes, por paz. A necessidade de paz, ela se estabelece porque o ser humano é um ser em conflito. O ser humano está em guerra consigo mesmo, porque lá na cruz, lembra? O pecado quebrou esse vínculo da paz consigo mesmo. O ser humano é este ser em contínuo conflito. Parece que estamos em guerra conosco mesmos e parece que existe uma crise permanente, existencial. Por causa da paz, nós nos aproximamos de pessoas, por falta de paz, nós nos desligamos de pessoas. O ser humano, ele é um ser em conflito consigo mesmo. E Paulo confirma isso em Romanos capítulo 7, verso 19, que diz assim: quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Nós estamos em conflitos. O ser humano é esse ser em conflito consigo mesmo, em conflito contra o próximo. Amados, nós temos muita dificuldade de fluir nos nossos relacionamentos. As nossas maiores guerras são guerras relacionais. Ao ponto de considerarmos o próximo a nossa maior ameaça. Não é que o sentimento que vivemos em nossa cidade nos ajuda ou fortalece esse sentimento de guerra, de conflito, de insegurança. Parece que por onde a gente anda, a gente se desvia de ruas, a gente não obedece o Waze, o Google Maps, porque a gente diz, aqui não. Todo o tempo nós estamos amedrontados como sendo um lugar de perigo. Amados, em 2017, Fortaleza foi considerada a segunda capital mais violenta do planeta e a sétima mais perigosa do Brasil. Há um clima de guerra. E não é por acaso que algumas semanas atrás nós ministramos esta igreja sobre sermos inabaláveis. Estarmos preparados com o quê? Com a sandália da preparação do evangelho da paz. Tiago capítulo 4, no verso 1, está escrito: o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Que pergunta confrontadora
e tão realista. Não é esse o sentimento que muitos de nós carregamos, irmãos, de medo, de insegurança, de desconfiança de tudo e de todos? Nós já não acreditamos mais nas pessoas, porque a gente foi perdendo a paz consigo mesmo, com Deus, com o próximo. Nós vamos vivendo uma realidade de guerra. Parece que nós não temos uma política de paz, não temos uma economia de paz, nós não temos uma cidade de paz, nós não temos uma família de paz. E é triste quando perdemos a paz dentro de casa. Os índices, irmãos, apontam que o lar, a família, é o quarto lugar mais perigoso para o ser humano sobreviver. Que triste. O lugar que deveria ser o nosso refúgio, o lugar de segurança, de harmonia, de paz, de refrigério, é a nossa casa, mas os índices estão dizendo que a casa onde moramos é o quarto lugar mais perigoso para sobreviver. Isso é alarmante. O homem não tem paz consigo mesmo, não tem paz com o próximo, não tem paz com Deus, e parece que o mundo está se tornando um caos. Mas lá vem Jesus dizendo: bem-aventurados, há um povo feliz, cheio de paz, e eles serão confirmados, chamados. Os lábios dos outros vão dizer: ei, eles são filhos de Deus, porque Ele traz uma paz. Você trabalha com alguém que é da paz? Você tem alguém na sua família que é da paz? Você tem um síndico no seu condomínio que é da paz? Não. Nós temos um trânsito da paz. Mas como é bom estar perto de gente que transmite a paz, não é, gente? Esse texto fala de 3 coisas tão poderosas, gente. Ele fala de identidade, de processo e de propósito. Esse texto fala de identidade porque ele diz que nós somos filhos. Ele fala de processo porque ele diz que serão chamados. Vocês serão chamados. Existe um processo para que isso aconteça. E existe um propósito: sermos portadores da paz, semeadores da paz, anunciadores da paz. Amados, Deus criou todas as coisas com propósito. E você precisa saber hoje: você foi criado para ser um semeador da paz. Deus criou o sol para quê, gente? Para irradiar, para brilhar. E então o que é que o sol faz? Ele brilha. Deus criou a chuva para regar a terra, então a chuva rega a terra. Deus criou sementes para plantar, então se planta e nasce um pé de maçã, de limão. Deus criou as aves do céu para voar e para cantar, e elas estão sempre ocupadas em voar e cantar. E Deus criou você para quê? Irmãos, há muitas definições, tem teólogos extraordinários que definem qual é o fim último do ser humano, mas não é difícil concluir. Deus criou o ser humano para glorificar a Deus, ao amá-lo de todo o coração, e também, de igual importância, amar o seu próximo como a si mesmo. O Espírito Santo de Deus vem me incomodando ao longo dos meses. Isso tem sido conversa de mesa com minha esposa,
Por que falamos tão pouco do amar a si mesmo? Por que falamos tanto do amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo? Nós já começamos essa conversa com a nossa liderança. Porque a cultura religiosa diz que amar a si mesmo é um ato de egoísmo. E sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? A gente pode separar as coisas. Existe o egoísta, o individualista, mas existe o homem e a mulher que é saudável, que sabe que precisa ser cheio primeiro para derramar, que precisa aumentar o nível da presença de Deus dentro de si para derramar para o outro, que precisa aumentar o nível do Espírito Santo dentro de si, porque o Espírito Santo de Deus tem um fruto e um deles é paz. Então a gente precisa sim cuidar de nós mesmos, mas o fim último do ser humano é glorificar a Deus ao amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. Você então já entendeu que você carrega um propósito? Você já entendeu que você carrega uma identidade? Você entendeu que você tem um processo? Quem está conseguindo conectar o que Deus está ministrando a essa estação na nossa igreja? Pastor Tilica ministrou muito sobre processos, nos confrontando a um posicionamento diante dos nossos processos, porque nós temos uma identidade, irmãos. Todos os dias, queridos, faz parte da minha oração, pela manhã, dizer assim: Deus, eu te agradeço porque eu sou amado por Ti, eu te agradeço porque eu sou perdoado por Ti, porque eu sou menina dos Teus olhos, porque eu fui perdoado, eu fui amado, eu fui justificado. Em Ti eu sou um vaso de barro, em Ti eu sou um ramo da videira, em Ti, Senhor, eu sou perdoado, justificado. Todos os dias, irmãos, eu lembro quem eu sou em Cristo. Sabe por quê? Porque ao sair na rua, as propagandas vai dizer que eu não sou nada, que eu não tenho nada, que eu não presto para nada. Pois compre, porque você não tem. Entende que o sistema do mundo é para te lembrar o todo o tempo que você não é nada, que você não faz nada, que você não tem nada, e por isso que a gente cai nesses laços. Eu tenho que comprar. Por que você tem que comprar, meu amigo? Você não precisa disso. Alguém está impregnando um valor em você que você não precisa desse valor, porque você já tem um grande valor em Deus. Você já entendeu que você tem uma identidade, que você tem um propósito? Qual é o propósito de Moisés, irmãos? Libertar o povo do Egito. Qual foi o propósito de Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual foi o propósito de Davi? Reunificar o reino. Qual foi o propósito de Salomão? Construir o templo de Jerusalém. Qual foi o propósito de Neemias? Restaurar os muros de Jerusalém. Qual foi o propósito de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi o propósito de Pedro? Abrir a porta do evangelho para os judeus. E qual foi o propósito de Paulo? Levar o evangelho a todos os gentios. E você? Qual o seu propósito? Mas propositadamente eu não falei de um nome porque nessa hora me pegou. Você sabe qual foi o grande propósito de Abraão? Eu preciso abrir o texto de Gênesis 18. Coloca o texto na tela também. Versos 18 e 19. Deixe-me conferir também. Gênesis capítulo 18, verso 18 e 19, Abraão será o pai de uma grande nação.
Além disso, ele vai ser instrumento de bênçãos para as nações. Pois eu o escolhi para quê? Gente, o para quê é finalidade, para quê é propósito. Eu lhe estimulo, todas as vezes que você vê um para quê na Bíblia, marque. Porque é muito bom você ler a Bíblia entendendo as finalidades, os grandes propósitos. Porque às vezes a gente dá ênfase num processo que Deus nem está dando. O que Deus quer mostrar é o propósito. Ordene a seus filhos e descendentes que o siga, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Irmãos, Deus não está preocupado só com o propósito de Abraão, mas o propósito de Abraão inclui a sua casa, a sua família e as futuras gerações. Deus escolheu Abraão para isso, para ser um pai na fé de multidões. Não foi só para ele, foi para todas as suas gerações, para que ele transmitisse a seus filhos, aos seus netos, que conhecessem o Deus de Abraão. E é aqui que eu gostaria que você entendesse a convergência do movimento Casas de Paz com esta palavra, com a paz na família, que você entendesse que este movimento vem para nos despertar como igreja, para cumprir um dos nossos propósitos nessa terra, é sermos reconciliadores, pacificadores com aqueles que estão próximos de nós. Porque eu creio, irmãos, que através da casa de paz, a paz de Cristo transformará as casas da cidade de Fortaleza. Qual é mesmo o propósito desse movimento? Muito simples: levar a paz de Cristo para dentro das casas da nossa cidade. Levar a paz de Cristo para dentro das casas da nossa cidade. Certamente, irmãos, sem paz o ser humano é um ser em conflito. Sem paz a família se desfaz. Sem paz uma igreja perde comunhão, gente. Sem paz uma cidade se torna arena do medo. Sem paz o mundo vive em síndrome do pânico. Mas lá vem Jesus. Felizes são vocês, bem-aventurado, há um povo que vive um nível de felicidade que não é fruto de um carro novo, nem de um novo apartamento, nem de uma conta bancária significativa. Não, existe um povo que tem uma alegria, uma paz, uma felicidade, porque eles são semeadores da paz, publicadores da paz, eles trazem paz aonde eles andam. E eu preciso ajudar a você a entender o que é paz, qual é essa paz que nós queremos trazer à tona para a gente viver como igreja. Nada, irmãos, que se prega nesse púlpito é total, exaustivo, porque não, Deus não faz isso, Ele vai entregando por porções, me entende? A gente não pode dar tudo de uma vez. Tem coisas que Deus não nos entrega porque a gente não está pronto mesmo para receber. Então receba com alegria, com intensidade a porção que Deus vai derramar sobre nós. Por isso que o texto diz: vivamos tão somente de acordo com aquilo que já aprendeste. O que é paz, gente? Primeiro eu preciso te ajudar a entender o que não é paz, para a gente não confundir as coisas. O que não é paz? Primeiro, a ausência de conflitos. O que Jesus está falando não é uma paz de quem não gosta de conflitos. Jesus nunca fugiu de um conflito quando se foi necessário. Onde Jesus estava, gente, o pecado era confrontado, a maldade era confrontada, a religiosidade era confrontada. Por isso, o nosso posicionamento tem que ser
diante daquilo que Deus nos revela, diante daquilo que agrada a Deus, não é sair se posicionando a respeito de tudo e de todos. Às vezes, no exercício pastoral, eu recebo perguntas, e a sensação que eu tenho é que a pergunta é como se tivesse um repórter me fazendo uma pergunta, porque eu fico sem entender qual é a finalidade de dar a minha opinião acerca daquilo. Não, eu não preciso dar a opinião para tudo, eu não preciso criticar tudo, eu não preciso comprar algumas guerras, não preciso, mas eu não posso fugir dos conflitos. Paz é encarar os conflitos e resolvê-los com amor, verdade, coragem e humildade. Se fosse você, eu anotava isso. Paz é encarar os conflitos e resolvê-los com amor, com verdade, com coragem e com humildade. Irmãos, não há paz se não tem verdade. A verdade, ele traz a pureza do diálogo. Se a gente não é transparente, e você não precisa ser transparente com todo mundo, vale se ressaltar, você deve ser verdadeiro em amor com todo mundo. Seja transparente com quem tem compromisso com a sua vida, que não vai brincar com seus defeitos, que não vai julgar você, mas não fuja da transparência. Paz é encarar os conflitos e resolvê-los em amor, em verdade, tem que ter coragem e humildade. Portanto, o que não é paz, não é ausência de conflitos. Irmãos, uma dose de conflitos faz bem, porque ela nos tira do comodismo, porque ela nos tira desse sentimento que parece que o mundo pode cair e eu não faço nada. Tem gente que até fala isso como se fosse um elogio. Eu não acho elogio, não. Eu acho omissão mesmo. O mundo está caindo, o cara lá está de boa. Não, cara, se levanta, faz alguma coisa, protege, se manifesta. Tem um nível de conflito que ele é saudável. O que não é paz? Segundo, uma trégua. Jesus não está falando aqui sobre dar uma trégua. O que é trégua, gente? É alguém que deixa de atirar por um tempo. Isso é um falso recuo de cessar fogo estrategicamente, porque às vezes ele recua para recarregar as armas, para atirar de novo. Paz não é trégua. Paz também não é apaziguamento. Jesus não está falando aqui sobre apaziguamento. O que é isso, gente? É aquela paz que tenta manter as partes unidas de maneira rasa e superficial. É como que colocar panos quentes. Não gosto muito de confusão, não precisa falar não. Isso não é paz não, gente. Isso, mais uma vez, pode ser omissão. Isso pode ser uma covardia. Isso pode ser, talvez você se sentiu machucado emocionalmente, porque em um determinado momento da sua vida, mulher, você queria que seu marido lhe protegesse. E está certo, o seu sentimento faz sentido, porque era para ele estar lá. Ou você que cresceu e ficou exposto a muitas coisas, seja a pornografia, seja a violência, você carrega uma dor porque você disse: meu pai não me protegeu, minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Por quê? Porque parece que a gente está todo o tempo querendo agradar todo mundo. Gente, eu não estou chamando ninguém para a guerra, só entenda o que é e o que não é.
O que não é paz? A ausência de conflitos. Não, eu posso passar por conflitos e viver em paz, na paz de Cristo. Não é apaziguar apenas, porque esse apaziguamento é uma paz que não gera aproximação, não gera vínculos. Amados, paz não é fugir de conflitos, não é dar uma trégua e não é apaziguar. Nos meus próximos 20 minutos, eu quero trazer um entendimento do que seria a paz, para nós desfrutarmos da palavra de Deus nesse momento, com entendimento. Paz, segundo a palavra de Deus, tem um entendimento muito abrangente, irmãos. O Novo Testamento é um ingrediente inseparável para o reino de Deus. A paz é um ingrediente fundamental para a nossa compreensão de quem é Cristo. E um texto que nós precisamos verificar é Romanos 14, 17, que diz assim: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. No Novo Testamento, a paz é um ingrediente inseparável do reino de Deus. No Antigo Testamento, a paz é o Shalom. João 14, 27, deixo-vos a paz, ou deixo a paz com vocês, e a minha paz eu dou a vocês, não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Há uma paz que só vem de Deus, há uma paz que só vem da presença de Deus. Você é um pacificador, você é um semeador da paz, você está comprometido em promover a paz nos ambientes que Deus te coloca. A Bíblia vai falar de pelo menos 3 dimensões da paz: paz com Deus, a introdução da nossa palavra. O pecado quebrou a minha conexão com Deus, trazendo medo. A paz me reconecta com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé podemos ter paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, primeiro nível, irmãos, bíblica, para a gente entender a paz, é que a paz é com Deus. E essa paz não foi conquistada por você, você só recebeu a paz, porque Cristo conquistou para você. O que Jesus fez por nós não foi apenas nos reconciliar com Deus, mas nos apresentar diante dele inculpáveis. A obra da cruz, ela remove a inimizade, porque nós éramos inimigos de Deus. Ele traz essa conexão. Colossenses 1, 22. Contudo, agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Gente, essa atitude de que eu nem oro tanto, porque eu nem me sinto digno de orar. Irmãos, eu posso lhe falar com grande verdade e amor, isso é uma tremenda hipocrisia. Isso é uma falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque você é alvo, você é menina dos olhos de Deus, você é o orgulho do Pai, Ele ama muito você. Só faz sentido a graça para o desgraçado. A graça para quem já se achou, ele fica pensando, deixa eu ver se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Ainda não entendeu quem Ele é sem Deus.
Recomeçar só faz sentido para quem está estagnado. Restauração só faz sentido para quem está quebrado. Relacionamento só faz sentido para quem se vê isolado. Agora, se você não despertou para o relacionamento, se você não despertou para a restauração, se você não despertou para os recomeços de Deus, algumas coisas ainda precisam acontecer na sua relação com o Pai. Paz com Deus, todos nós precisamos dela. A segunda paz que a Bíblia nos apresenta é a paz para vivermos uns com os outros. É a paz uns com os outros. Romanos 12, 18. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, viva em paz com todos. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Essa é a paz relacional que a Bíblia nos apresenta. Porque é uma tremenda incoerência você está em paz com Deus e contenda com todo mundo, e briga com todo mundo, e por onde passa gera confusão. Não há uma coerência, é uma paz limitada, é uma paz hipócrita. Toda santidade em Deus vai me levar a influenciar outros a viver santidade e a mudar ambientes de impureza para que viva santidade. Todo aquele que recebeu paz de Deus vai derramar essa paz, irmãos. O grande segredo da vida é dar e receber, dar e receber. Se você só recebe e não dá, você vai ter problemas. Se você só dá sem receber de Deus, você também vai ter problemas. Por isso a gente precisa ser receptivos, receber, desfrutar e repartir. Receber, regozijar, adorar e repartir. Essa paz de Deus, ela precisa atingir as nossas relações. E aqui é um grande desafio para nós, eu sei disso. É um grande desafio para mim também. É um grande desafio ser um pacificador. Mas Deus derramou paz no nosso coração, porque Ele acredita que a gente pode derramar paz no coração de outras pessoas. E terceira dimensão é a paz interior. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, por meio da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, como isso é forte, gente. Como eu vejo isso acontecer diariamente na minha vida, na vida de pessoas. Todo tempo eu oro por isso bastante, pelo coração de quem anda perto de mim. Jesus, não permita que a angústia da alma tire essa pessoa da centralidade de Cristo. Não permita que essa angústia faça com que o meu irmão negocie seus valores de honestidade, de verdade, de santidade, de dependência de Deus. Ó Deus, dá energia, força para os meus irmãos, para que eles não sejam vencidos pela angústia que rouba deles a
paz. Essa paz aqui, irmãos, vai além da nossa compreensão, e ela guarda nossas mentes e corações. Essa paz aqui é o alívio dos nossos pesos, das nossas culpas, da ansiedade, do medo. É a paz que traz cura para as nossas feridas interiores. O Cristo tem uma paz, e Ele faz transbordar em nós, e Ele se importa com a sua relação com Ele, com a sua relação com o próximo e consigo mesmo. Mas há um grande desafio para nós. Quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado? Seja um pacificador, porque vocês serão chamados filhos de Deus. Quem anda perto de você vai ser chamado, vai reconhecer que você é filho de Deus. Semana passada eu recebi a ligação de alguém da minha assessoria de corrida, dizendo: pastor, tem uma grande amiga minha aqui em Fortaleza, ela mora nos Estados Unidos, e ela veio fazer uma cirurgia aqui, e deu tudo errado, e ela está muito mal, e eu não estou conseguindo ajudar a minha amiga, ela está sozinha. Será que você pode ajudar? Eu disse: tudo que ela precisa agora é de paz no coração dela, não é? Então é para já. E é bom, queridos, e é tremendo essa palavra ser um confronto para mim, e ao mesmo tempo ser um estímulo para mim, porque eu estou, entende, nesse momento vivendo, preparando, sonhando, e diz assim: alguém me identificou como um pacificador, e disse: você pode me ajudar no cuidado? Podemos. Irmãos, nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus, por isso nós somos portadores da paz. Deus não nos chamou para contenda, nem para divisão. Nós somos os embaixadores da paz, nós somos os semeadores da paz. Amém, queridos? Nós vamos construir pontes ao invés de cavar abismos. Nós somos os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aquele que semeia a paz. É quando nós não entramos em contenda, é quando nós geramos em nós um clima de pacificação. Não é fugir do conflito, não é apaziguar, não é dar uma trégua, é encarar com verdade, com amor, mas com um coração cheio daquela verdade bíblica que diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Para ter união tem que ter paz. Ser pacificador é ser um semeador da paz. É mais do que isso, irmãos. Quando você se torna um pacificador, você reflete na sua vida o próprio caráter de Deus. Deus é o Deus da paz. Cristo é o príncipe da paz. Deus é o Deus da paz. E quando você se torna um embaixador da paz, rogando aos homens que se reconciliem com Deus, você se torna então um embaixador, um semeador da paz. Mais do que isso, irmãos, Cristo orou pela paz, orou pela igreja, para que os seus discípulos fossem um, assim como Cristo é um com o Pai, pois nunca haverá unidade sem paz. Este é o projeto que Deus tem para nós, sermos multiplicadores da paz, porque o Espírito Santo é o Espírito da paz, Ele é o Consolador, e quando nós praticamos a bênção de sermos pacificadores, nós estamos imitando o próprio Cristo, e isso é coisa de discípulo. Como que nós nos tornamos pacificadores? Nós vamos falar muito sobre isso daqui para frente, mas eu quero deixar um desafio para nós. É quando nós nos posicionamos em anunciar o Evangelho da paz. Veja só, paz não necessariamente é alguém que fala manso, é
alguém tranquilo. Não necessariamente. Você pode falar manso e ser tranquilo e ser um morto. Quando a vida te exige vida, você ser indiferente quando a realidade te exige amor. Não, nós vamos levar o Evangelho da Paz, porque toda vez que você leva o Evangelho da Paz a uma pessoa, e essa pessoa está em conflito com Deus, e essa pessoa está em conflito com as pessoas, se essa pessoa se reconcilia com Deus, você está sendo um instrumento da paz. E não tem, irmãos, nenhuma embaixada mais poderosa no mundo do que a embaixada da evangelização. E o nosso jeito de evangelizar nos próximos dias na Casa Viva será por meio de um movimento de paz. E nós vamos estudar próximo domingo, não falte por favor, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é a estratégia que nós vamos usar para praticar o mesmo que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus chamou 70 discípulos de 2 em 2 e os enviou como semeadores da paz. Sabe para quê? Para encontrar os filhos da paz, aqueles que estão sedentos pela paz, aqueles que não conhecem o príncipe da paz, e você vai dizer: eu posso entrar na sua casa para a gente orar por paz? E ele vai dizer: pode entrar, meu querido, se ele abrir a porta, ele será um filho da paz, e nós vamos apresentar o príncipe da paz, e você será o semeador da paz, e nós vamos atingir casas de paz. Mas se bater a porta na sua cara, diz o texto, não tem problema, a paz vai voltar para você. Se não é tempo perdido, bate na porta de outro, fique tranquilo, que eu não vou entregar um folhetinho na sua mão, para no domingo de manhã você sair batendo nas portas do seu bairro. A estratégia é um pouco diferente, porque você já vai começar a orar pelas pessoas ao seu redor que estão sem paz. E sabe o que a gente vai fazer, gente? Durante 5 semanas, se essa pessoa permitir, nós vamos entrar na casa dela para ministrar um tempo de paz, levando a paz nas casas. Mas começa com você. Coloque sua vida em ordem, sua casa em ordem. E por favor, pratica mesmo. Pratica não como quem será perfeito. Se você é colérico e sanguíneo, fica de boa. Deus vai te dar um jeito bacana para você encontrar o seu equilíbrio. Porque os melancólicos, né? Os fleumáticos também erram quando não praticam a paz. E às vezes é até pior, porque o bichinho fica bem caladinho, mas quando ele explode, faz parte, entendeu? Quando ele, explode, ele sai quebrando tudo, e é terrível. O que fala demais é terrível, o que fala de menos é terrível. Deus vai usar você do jeito que você é, amém? Sem desculpas, queridos. Não, pastor, porque minha casa está em guerra. Quem sou eu para levar a paz para os meus amigos? Não vem com essas desculpas que não colam. Você não estava preparado quando você foi pai. Aí você fez o quê com seu filho? Deixou no orfanato porque você não estava preparado? Você aprendeu a ser pai enquanto o filho nasceu. Muitos, a grande maioria de nós não fez curso de noivos para casar. E a grande verdade é que não ajuda muito mesmo. É só quando casa mesmo, meu filho. Ajuda, gente. Ajuda bem pouquinho. É só casando mesmo que você entende o que é ser casado. É só praticando a paz que você verá que há pessoas que olham para você e dizem assim: rapaz, essa pessoa traz uma paz
Todo mundo ao teu redor diz que tu não traz paz nenhuma, mas alguém vai ver essa paz. Amém?